Bom dia a todos. Dando continuidade, vamos convidar então o nosso presidente da ANAFIM, o Dr. Ricardo Bergandi de Sena, graduado pela UniOeste, Presidente Prudente, São Paulo, pós-graduado em ortomolecular, pós-graduado em fisioterapia, pós-graduando em farmacologia, professor por 10 anos de quiropraxia, formação em terapia neural, formação em ultrassonografia, professor de mesoterapia injetável e guiado para dor, inflamação e reparo tecidual. Mestrando em biotecnologia pela UFSCar, proprietário da Clínica da Coluna em Goiânia, Paraná, formação em cicatrização de feridas, laser e terapia fotodinâmica, formação em suplementação metabólica hormonal, formação em fisiologia hormonal com o Dr. Marco Botelho e curso de formação internacional em ultrassonografia com a doutora Lenaia Parra. Com vocês, Dr. Ricardo. Bom, mais uma vez, bom dia. Obrigado a todos pela presença. Vou ser breve, porque vocês sabem que o tempo hoje é... Bom, o assunto nosso é a dor anterior do quadril e, diferentemente, né, pessoal, do joelho, nós temos protocolos maravilhosos para joelho e para quadril. A gente sabe, pena um pouco para recuperar o paciente. Então, eu escolhi esse tema justamente pelo grande desafio. As imagens falam mais do que as palavras, né? Então eu vou falar bem rapidamente sobre essas patologias que são as mais frequentes no nosso dia a dia. Quem não tem um paciente com osteoartrose do quadril, quem não tem um paciente com FAI, síndrome do impacto fêmur-acetabular, quem não tem, e às vezes existe, tá? Muitos graduandos aqui às vezes nunca ouviram falar na neuralgia parestésica, que nada mais é que uma inflamação do nervo cutâneo femoral lateral. Nós também temos a bursa do ilio-psoas, a bursite do ilio-psoas, e nós temos aqui o tendão direto do reto femoral. O que nós aprendemos na faculdade, né? Tendão, músculo, tendão, inserção nos ossos, é isso? E depois que a gente começa a estudar mais a fundo com a ultrassonografia, nós temos tendão dentro do músculo, permeando o músculo. Então aquela imagem que eu tinha, eu achava que era só isso, né? Tendão, músculo e tendão. Aí quando eu comecei a estudar a ultrassonografia, o reto femoral deu baile. Então nós temos um feixe tendíneo dentro do reto femoral. E eu achava que ele tinha só uma inserção, né? Da espinha ilíaca anterior. E o outro tendão dele tem inserção na margem superior do acetábulo. A gente vai falar um pouquinho mais. O que é o quadro clínico, né, do paciente com dor anterior do quadril? Aqui, claro que eu trouxe de uma forma bem mastigada, né? O paciente tem dor para caminhar, ele tem dor para fazer flexão do quadril, o paciente tem dor para cruzar as pernas, nem tanto igual vocês estão aí, né? Mas quando ele vai cruzar na posição de 4, há uma dificuldade para o paciente com patologias do quadril, principalmente a osteoartrose. Dor na região da virilha. Eu achava que ia doer só a região glútea, mas a gente encontra um bom contingente de pacientes com dor na virilha. Dor irradiada para coxa e joelho, né? As osteoartrose, muitas vezes o paciente vem com queixo de dor no joelho. Quem já pegou paciente assim? Eu já peguei vários pacientes assim e, pasmem, alguns pacientes fizeram até cirurgia de joelho e a dor era do quadril. Resultado, o paciente veio para recuperação funcional com a dor no joelho que ele tinha operado. Aí eu falei, não te avisei que a dor era do quadril? Aí acabou, no final das contas, acabou colocando prótese do quadril. Nessa época eu não fazia injetáveis, mas o meu diagnóstico foi bem preciso na época. Fisioterapeuta pode diagnosticar.
Bom, propedêutica, o teste de Patrick Faber, que vocês aprenderam lá, estão aprendendo, é um teste muito sensível para dor no quadril, principalmente na osteoartrose. Adução com flexão, eu chamo esse teste de Fukuda, que eu vejo muito o Thiago Fukuda falando. Você flexiona o quadril e leva para a rotação interna e adução. Os pacientes têm muita queixa de dor nesse teste. E as rotações internas e externas, principalmente na osteoartrose, elas são importantes. Se fosse fazer uma hierarquia aqui de patologias que afetam o quadril, gente, a osteoartrose é a disparada, né? E ela atinge aí a quinta, sexta década de vida. Nós costumamos pedir raio-x, tá? Você precisa fazer o diagnóstico para você tratar seu paciente. Como fisioterapeuta, atualmente, e sempre deveria ser assim, é um profissional de primeiro contato, aí você vai pedir socorro aos universitários? Você vai pedir socorro ao médico? Não, você é o agente ativo do tratamento. Então você precisa solicitar exames. Nós temos proteção jurídica e pelo nosso conselho para solicitar exames. Ah, mas o convênio não libera. Aí é outro problema. Como a doutora Maria Fernanda falou aqui, existem muitas questões que ainda precisam ser resolvidas. Mas saiba que você tem autonomia. Como o paciente vai fazer não é problema seu. Você tem que solicitar. Isso vai te proteger, inclusive, juridicamente, caso houver alguma queixa do paciente judicialmente. Solicitem exame, se proteja. Então, uma forma que a gente pede é o exame de anteroposterior, raio-x em apinho e ortostático, o paciente em pé. Outra forma é a posição de RAM, é aquela imagem que está lá, um pouco apagada, chamada frog leg. E uma outra incidência, não sei se vocês já ouviram falar, do croquete. Parece aquele é um salgado, Ricardo? Do croquete. Então, o que a gente observa lá na posição de RAM? A gente tem uma imagem muito privilegiada da cabeça do fêmur, mostrando essa interlinha articular. Então, é uma incidência muito boa. Existem várias, tá? A gente chama essas incidências para eles lesões não traumáticas, vamos dizer assim, investigação ortopédica. E nós temos aqui a do croquete, que é uma flexão de quadril, né, a 90 graus, com uma abdução de 45 graus. E o canhão vai incidir na região anterior do quadril. E nós vamos ver essa imagem que está na tela. Nessa incidência a gente vê bem o perfil do colo do fêmur. E por que ela é importante? Porque ela pode revelar se tem um pincer, um CAM, que vai definir a síndrome do impacto fêmur-patelar. Fêmur acetabular. Então lá em cima é a imagem que a gente espera nas lesões do FAI, né, fêmur acetabular. Então nós temos aquela lesão, a primeira imagem, que a gente chama o pincer, né, que é uma exostose óssea na margem superolateral do acetábulo. Imagine o paciente fazendo daí abduções e flexões, que malha aqui na academia, né? As mulheres gostam muito de trabalhar glúteo, né? Elas descem até lá embaixo e vai. Então imagine o impacto que tem essa região. Os homens também fazem perna, tá? Menos. 1 para 10, né? Nós temos também o CAM, que é uma exostose óssea do colo do fêmur, também provoca impacto. Aquela bola ali, né? Além da cabeça do fêmur, aquela bola que está ali, ela agride o acetábulo, causando muita dor. E as lesões mistas. Interessante que esse artigo aqui tem algumas imagens mostrando, inclusive pela ultrassonografia, eu consigo ver um CAM no colo do fêmur. Dependendo da posição que ele estiver, você consegue visualizar
Só que a ultrassonografia não é um exame de excelência para investigação de quadril, tá? Ele é para ver tecidos moles, para você guiar sua agulha, mas ele não é um teste um exame de eleição para diagnóstico. Então nós vemos um cano na imagem do cadáver mesmo, lá, né? Bem pequenininha. Interessante que 42,6% dos pacientes possuem essas alterações e são assintomáticos. Então, todo mundo que está assim precisa operar? Não, tem que estar sintomático. Então aqui já começa um desafio, né, para você explicar para o paciente. Lembra aquele paciente que vem com a ressonância magnética? Eu tenho uma hérnia de disco. Aí você examina o paciente, o sintoma dele não tem nada a ver com a hérnia. Aí você tem que explicar que estatisticamente, etc. Toda aquela história que nós já sabemos. A presença de uma anomalia anatômica, muitas vezes é o envelhecimento biológico. Quando a gente começa a fazer ultrassonografia, você pega um paciente de 70 anos, você faz ultrassom de ombro. Né, doutor Wagner? Você vai encontrar muitas lesões e funcionalmente o paciente está muito bem. Você vai fazer o quê? Pedir para o médico colocar uma âncora? Ou colocar uma prótese? Não há necessidade, né? Nós temos que tratar a queixa principal do paciente e relacionar com a imagem. Então ali embaixo, eu vou deixar o vídeo correndo, é uma forma que a gente faz as avaliações. E o ultrassom, ele te dá a oportunidade de você avaliar algumas estruturas, por exemplo, ali a cabeça do fêmur, né? Eu posso avaliar o lábaro, o acetabular, eu consigo ver se tem lesão nesse lábaro. É claro que isso a gente vai aprendendo, fazendo. Ultrassonografia só se aprende fazendo. Então eu consigo observar a cabeça do fêmur, e a posição ideal, como eu estou mostrando ali, que é a posição que a gente faz a inoculação de medicamento intraarticular. Então eu estou vendo lá a cabeça do fêmur, aqui eu já estou indo para a região do trocânter, que não é o tema da nossa aula agora, tá? Então a anatomia do quadril, o que eu pesquiso, né? Então eu coloco o transdutor, como nessa primeira imagem aqui, que é a marquinha vermelha. Eu vou ter aquela imagem do lado ali, ó. O que eu estou olhando? Ó, a cabeça do fêmur FH, o colo do fêmur ali em FN, e olha o tamanho dessa cápsula. A cápsula está em laranja aqui na imagem de baixo, tá? Então ela é uma cápsula extensa, e muitas vezes onde está aquele asterisco ali, ó, é o que a gente chama fundo, né? É o recesso capsular, é onde a gente às vezes encontra uma grande quantidade de líquido. Muitas vezes essa pessoa é uma atleta, traumatizou, não tem uma doença importante quadril, mas tem uma sinovite, provocou uma lesão no quadril. E aí, como é que a gente faz para tratar esse paciente? A profundidade chega a 6 centímetros. Vou fazer ultrassom, vou fazer cinesioterapia. Então é importante a técnica injetável para você fazer inclusive uma punção, se tiver uma quantidade grande ali de líquido, que pode ser um derrame articular, pode ser uma hipertrose, pode ter um trauma ósseo ali e tal, e pode ter uma conexão de sangue ali, inclusive. Só que a gente precisa entender alguns pontos, por exemplo, a anatomia vascular. Então eu não vou colocando agulha de qualquer jeito. Se eu furar essa artéria aí, você vai arrumar um grande problema. Então é por isso que os cursos dão capacitação para os estudantes de fisioterapia. Então eu tive que reestudar toda a anatomia. Existem técnicas, por exemplo, como essa preconizada por Sirix e Saunders, em que eu posso fazer uma abordagem injetável com muita segurança, usando uma agulha RAC, que tem 9 centímetros. Eu posso fazer uma inoculação de medicamento dentro da cápsula articular. Os alunos lá
no curso que a gente ministra de nível 1, é essa técnica que nós ensinamos, que não precisa ser guiada. Então eu posso utilizar ali um anti-inflamatório, eu posso utilizar um corticosteroide, eu posso utilizar um antihormotóxico, ozônio, um PRP, ou uma visco-suplementação por essa via, que é a via que a gente fala aplicações às cegas. Aqui mostra, se eu colocar o transdutor nesta região anterior do quadril, obliquado para fora, eu vou visualizar essa imagem que está inclusive do lado direito. Então, ó, ela está bem bonitinha, ó, a cabeça do fêmur, o colo bem alongado, e eu sei que lá em cima, aquele área hiperecogênica sutil, é a cápsula articular. Então eu tenho que levar a minha agulha ali. Tá? Vamos ver, eu não sei se é vídeo, esse é vídeo. Então ali eu estou fazendo a ultrassonografia, estou visualizando a cabeça do fêmur. Esse paciente, ele tinha uma dor articular no quadril e os exames de imagem mostravam assim, uma artrose de grau 2, grau 1, bem suave, mas incomodava bastante o paciente. Nós estamos fazendo toda a asepsia. A asepsia para a técnica injetável, ela tem o seu rigor, mas também não precisa exagerar, tá? Quer pôr campo cirúrgico para injeção? Eu vejo os colegas colocando, mas não vejo necessidade, tá? Nós atendemos no nosso curso lá mais de 1000 pacientes. Nós atendemos mais de 1000 procedimentos, perdão. Nós atendemos, eu não lembro bem, mas em torno de 400 pacientes no nosso ambulatório de dor. Ninguém teve infecção. Tá? Então, são procedimentos que a gente tem um rigor, usar iodopovidona, álcool 70 e fazer inoculação. Lá eu já estou fazendo, não vai dar para ver, mas a agulha, ela deve estar chegando lá na cabeça do fêmur. Essa imagem tem no meu Instagram, ela está bem melhor para ver, depois vai aparecer o endereço. Dentro da recuperação das articulações, no caso aqui a gente está falando um pouquinho da artrose, né? A gente usa esse protocolo. Esse é o protocolo que eu criei lá. Não é que eu criei, eu remodelei de acordo com as nossas possibilidades, né? Então a gente usa, num primeiro procedimento, corticosteroides junto com anestésico. Às vezes eu não escrevo anestésico, mas nós não fazemos sem fazer uma pápula de anestésico e um breve túnel. Porque a informação que os pacientes nos trazem é que os não fisioterapeutas, gostou desse termo, doutor Ricardo? Os não fisioterapeutas utilizam técnicas sem fazer o anestésico. Acho que até para judiar, né? Não sei. Então a gente faz uma pápula e a gente usa um mix de anti-inflamatório, que é o corticosteroide, e a lidocaína ou procaína. E fazemos esse acesso intraarticular. E aí só desrosqueamos a agulha e colocamos a visco-suplementação, tá? Se for o caso naquele momento. De repente, naquele momento não dá para fazer a visco, aí você faz só anti-inflamatório. O que vai definir se pode ou não é um quadro sinovite muito intensa. Você vai jogar muito líquido lá dentro, isso faz pressão. Então, de repente, naquele dia, você tem que desinflamar só esse sistema articular. E aí, nós seguimos, por exemplo, numa segunda visita, que ocorre a cada 10 dias. A segunda visita, nós não fazemos o corticosteroide, nós fazemos o tenioxicam 20 mg junto com o PRP. O tenioxicam é um medicamento que pode ser injetado intraarticular, né? Existem pesquisas que eu acho que não está aqui nessa tela, mas a gente usa em joelho, tornozelo. Eu ainda não vi trabalhos em tecidos moles. Você já viu, Ricardo? Mas você pode usar intraarticular, tá?
Ele não irrita a cartilagem, a cápsula, desinflama. E muitos pacientes, quando você faz o PRP, quem trabalha aqui, o paciente tem uma dor, tá? Não é maravilhoso assim não. Então o Tenoxicam evita a sinovite reacional que dura apenas 24 horas. Então quando eu faço, já rezo lá daí o paciente, olha, se houver uma dor, não se preocupe, é normal nas primeiras 24 horas, e aí você toma o ibuprofeno, 600mg granulado e tal, conversado. Eu já prescrevo, ele já compra na farmácia. Tá? Agora, quando faz o Tenoxicam, isso não acontece. Se for só PRP, pode acontecer. E aí eu sigo aquela sequência. Numa outra visita, que é mais 10 dias, eu repito o corticosteroide avisco, depois, e assim por diante, ó, Tenoxicam e visco. E aí eu termino o protocolo de regeneração tecidual, no caso aqui de uma artrose de quadril. Tá bom? Importa o grau aqui? Não, esse paciente meu tem 50 anos, eu estou pegando um exemplo aqui, e a prótese ainda não cabe para ele. Ele pode ter aí uma artrose bem avançada, mas ele é muito jovem. Vocês sabem que uma prótese nacional dura aí, vamos colocar 15 anos, né, Marco? Eu tenho um paciente que colocou prótese nacional lá com 5 anos, quebrou a prótese. Tá? Então ele vai ter que pôr uma prótese, as melhores próteses são as alemãs, né? Então ele vai pôr uma prótese alemã. Eu tinha um paciente que colocou prótese alemã e jogava bola. E em alguns casos, pacientes muito agudos, a gente faz o PENG. Eu vou falar para vocês o que é esse PENG daqui a pouco. Então esses trabalhos aqui tem mostrando, houve uma crítica, né? O corticosteroide degenera a cartilagem, degenera, faz mal, não faz mal, porque isso no passado, né? O Garrincha, o médico lá da seleção brasileira injetava muito corticoide no joelho dele, injetava todo o jogo. Aí é diferente. Nós sabemos que o corticosteroide, ele é o melhor anti-inflamatório que eu conheço. E ele é usado com parcimônia, com inteligência, ele é o melhor aliado do fisioterapeuta. Tá? E não é proibido usar corticosteroide. Eu vejo os colegas, doutora Regina, resistindo ao corticosteroide, porque eu vou fazer igual ortopedista. Não é assim. Ele tem o seu momento. Como também o ozônio tem o seu momento, como também o anti-homotóxico tem o seu momento, mas você não consegue melhorar uma artrose importante com anti-homotóxico. Então tira essas amarrias aí do passado e usa o corticosteroide de forma inteligente. Esse trabalho aqui mostrou que nessas injeções, em 1.471 pacientes, apenas 106, que representa 7%, não é baixo, mas também não é exagerado, desenvolveram rapidamente uma osteoartrite progressiva. Mas eu acho que essa pesquisa, o Dr. Ricardo aqui é um excelente analisador de artigo científico, ele vai ver que tem erro aí, né? Se esse paciente já procurou o procedimento, é porque ele já não estava bom. Então, notem que ali tinha o interesse de derrubar, né, os corticosteroides. A Anafim, como nós falamos aqui de plasma rico em plaquetas, nós fizemos uma nota técnica, a Anafim fez uma nota técnica atestando que o fisioterapeuta deve e pode usar o plasma rico em plaquetas, porque na legislação brasileira não tem nenhuma profissão que pode usar, nem médico, nem dentista, nem fisioterapeuta. Não é que não pode, não tem nada na legislação. O que se fala na legislação é que ela é objeto de estudo. E todo mundo está usando. Então nós precisamos ir criando jurisprudência e entendimentos acerca do uso do plasma rico em plaquetas. Aqui a classificação das artroses de quadril, né? Então eu tenho lá o grau normal, que é o grau 0. Então eu tenho o grau normal, 0. Você vê lá em amarelo um bom espessamento da cartilagem. No grau 1, já há uma redução do espaço articular. Obviamente você vai comparar com o lado contralateral.
No grau 2, você já observa, além da redução do espaço, uma eburneação subcondral. O que é isso? Aquela borda da cortical óssea começa a ficar branca, que é uma reação óssea perante ao impacto, né? E no grau 3, você já vê uma redução do espaço articular, uma eburneação importante e dor importante. Mas aqui no grau 2, no grau 1, perdão, o paciente já tem dor. Então eu posso instituir aqui meu protocolo regenerativo. Diferentemente da artrose de joelho, que tem outra classificação, eu coloquei aqui só para vocês compararem, que usa, a maioria das avaliações usa o Kilgren e Lawrence, né? Que é essa sequência, grau 1, redução do espaço, grau 2, já tem pequenas lesões na cartilagem articular e aí por diante. A doutora Débora vai falar melhor do que eu. E o músculo? A gente, fisioterapeuta, gosta de músculo, né? Acha que tudo é músculo. Vou fortalecer. O paciente está com artrose lá, não vou fortalecer glúteo, fortalecer, vai ficar bom. Não é assim que funciona. Você tem uma clínica. Não é fraqueza só que causa doença. Se fosse assim, as mamas da vida estariam cheias de doença, né? Porque você já colocar no ultrassom na coxa das mamas, ela tem 70% de gordura e 30% de músculo. E ela fala, doutor, meu joelho tá bom, não tem nada. Então, nem sempre é músculo, tá? Eu lembro que quando fazia curso de ombro, Wagner, eu queria só fazer manguito rotador, meu paciente vai ficar bom. Não, vou fortalecer manguito rotador, vai ficar bom. O paciente chegava no outro dia, pô, doutor, você acabou comigo. Lembrei de você a noite inteira. Aumentou a minha dor. Então não é assim que funciona, né? Você tem que tratar a parte clínica. Vai fazer reforço muscular se for necessário. É por isso que o modelo de fisioterapia por convênio funciona assim, porque você não tem tempo, né? Você vai pôr ali uma eletroanalgesia, vai pôr o paciente no fortalecimento de manguito e já vai atender o outro. Ou você faz isso ou você não paga as contas, né? Agora, no regime particular é diferente. O paciente quer resultado. O paciente de SUS também quer resultado. Convênio quer resultado, mas nesse sistema de linha de produção não tem como, né? Então os músculos, eu coloquei aqui só a imagem, tá? A gente não vai aprofundar, mas a nível de dor anterior do quadril é o que menos vocês vão encontrar. Lá mostrando só a inserção do sartório, né? Que ele insere lá na espinha ilíaca superior, e o reto femoral um pouquinho mais abaixo da espinha ilíaca anterior. Então são músculos que podem trazer problema, mas depende do seu cliente, se ele é atleta, foi chutar uma bola, etc. Aí a sua investigação vai ter que ser um pouco mais meticulosa, né? E o ultrassom, ele traz essa oportunidade. Existem também as patologias de inserção, né? Eu já tive paciente que tinha dor anterior do quadril, eu achava que era artrose ou alguma lesão intraarticular, fiz todos os testes propedêuticos, o paciente não teve dor, Lasec nada, teste de rotação interna, Patrick Feber nada. Eu falei, não vou pedir exame de imagem para essa paciente, ela não tem clínica, né? E quando você apalpa a espinha ilíaca anterosuperior mais lateral um pouquinho, você encontra lá uma dor importante. Aí você põe o ultrassom, você vê a entese do tensor da face lata com pequenas erosões ósseas. Então ela tem uma inflamação no tendão do tensor da face lata. Então a gente tem que investigar isso. E essas pacientes, pessoal, melhoram apenas com uma aplicação. Então o paciente, quando você oferece esse tratamento, ele fala, puxa, já não vou precisar pagar para alguém ficar em casa para cuidar do filhinho, etc. O doutor vai resolver com uma aplicação.
Aí você faz o procedimento e orienta ela a fazer uns exercícios de recuperação em casa. Se é um paciente mais atleta, então vem aqui na clínica que nós vamos fazer a recuperação da função muscular. Entendeu? Doutora Débora, quando faltar 5 minutos, né? Então aqui, eu achava que o tendão reto femoral só tinha uma inserção da espinha ilíaca anterior, e para minha surpresa é que ele insere também a sua porção indireta na borda do acetábulo e a porção direta na espinha ilíaca anterior. E no ultrassom tem como a gente ver isso, tá? Porque muitas dores anteriores do quadril em atletas, jogador de futebol, muitas vezes a lesão está na porção indireta e não na porção direta. Então aqui mostrando o tendão do headline em amarelinho, né? Na espinha ilíaca anterior. E a porção indireta, naquela imagem lá em cima, a mais elevada, você vê que ela abraça o acetábulo, bem na borda anterolateral, e pode causar dor nesta região. E o reto femoral, pessoal, só aqui, ele tem um tendão interno, porque está muito claro ali, né? Não dá para a gente ver direito. Mas ele tem um tendão interno e que é facilmente visto no ultrassom. E pasmem vocês, muitas lesões do reto femoral em jogadores de futebol é na transição músculo-tendina, mas não é lá na inserção, é lá dentro. Entre esse tendão da porção indireta que percorre todo o reto femoral, que vai até lá embaixo, e entre a parte muscular e a parte tendinha, né? Ali eu acho que tem um pedacinho da minha aula de ultrassom. Eu estou vendo lá o reto femoral apontando. Aí eu vou um pouquinho mais. Olha como é fácil o ultrassom. Vasto medial. Fui para a lateral. Vasto lateral. Vasto intermédio está lá embaixo. Eu vou subindo. O reto femoral próximo do joelho era pequenininho, porque ele já está chegando a ser tendão. Ele vai ficando grandão à medida que eu vou subindo. Eu vou pegando todo o ventre muscular. E vocês vão ver que no determinado momento eu começo a ver o tendão central. Olha lá, parece uma vírgula. Aquele pontinho branco lá dentro. Vai subir uma imagem agora, tá vendo? Será que eu consigo apontar? Olha lá. Olha aqui o tendão central. Esse é o tendão central. E a lesão pode ser aqui, ó. Então não tem nada. Não precisa ser lá em cima. E o tendão central, ele já nasce aqui e vai subindo. Tá? Então a ultrassonografia, ela é uma ferramenta de diagnóstico para o fisioterapeuta e intervenção. Aqui está uma imagem do tendão indireto, né? Você precisa levar o transdutor para a lateral. Existe todo um processo para fazer isso, né? Se você subir naquela imagem que eu mostrei do ultrassom, ele vai subindo. Quando você chega no final do tendão indireto, você desliza para baixo e muda o ângulo do transdutor. Você vai ver essa imagem, ó. Hipoecogênica, pouco eco. Hiper, muito eco, muito branco. Hipo, mais preto, né? Acinzentado. Então você vai ver uma imagem hipoecogênica. Você pode medir, inclusive, ó, e comparar com o lado contralateral, e o paciente pode ter uma tendinose. O termo tendinite não é muito adequado. Tendinose, geralmente o tendão está espessado. Tá? Então, lesão no supraespinhoso. Você vai lá, não tem nenhum buraco esse tendão, mas aí você vê que ele está grosso. Ele está tentando se proteger, né? Então é uma tendinose, o paciente tem dor. Então esses trabalhos com atletas, né? Desculpe aqui, Corinthians, então. Eu fui palmeirense aqui, perdão. Então a lesão tem uma prevalência muito alta na porção indireta do reto femoral, que é responsável pela dor anterior do quadril. Então pesquisa, então, essa dor.
Aqui só uma imagem mostrando o nervo cutâneo femoral lateral, que é muito frequente em pacientes obesos. Tá? Sabe aquela pochete que dá aqui, cai em cima, pressiona a região inguinal? Então, a prevalência de inflamação no nervo cutâneo femoral lateral é em obesos e pacientes com diabetes. Porque a diabetes provoca uma neuropatia diabética que pode atingir essa região anterior do quadril. O paciente tem dor na coxa, tá? Agora mesmo eu recebi um paciente: "Ô doutor, tô com ciática, já fui lá no pronto-socorro, falaram que eu tô com ciática." Eu falei: "Onde que é a tua dor?" Ele falou: "Aqui na coxa e vai pro joelho." Eu falei: "Só se o ciático mudou de lugar, né?" Ele é nervo femoral. Examinei ele, não podia nem flexionar a coxa dele, sentia dor. Já pedi a incidência de AB, raio-x, RAM e do croquete. Ele voltou com o raio-x e falei: "Meu amigo, não tem mais o que fazer aqui. Se você estiver muito incomodado com a dor, eu faço uma infiltração intraarticular, vai te aliviar. Eu faço a visco-suplementação, você vai ganhar um fôlego aí, mas o teu caso aqui não tem mais espaço nenhum. Aqui você vai caminhar para a prótese." Aí encaminhei para o setor de saúde. Você tem que ser honesto com o paciente, né, Ricardo? Não tinha o que fazer. Ele não tem a imagem dele aqui. Mas... E aqui no caso, eu já atendi vários pacientes com dor na coxa e você investiga quadril, não tem nada, raio-x normal, e o paciente é diabético. E aí a gente acaba caindo no diagnóstico de meralgia parestésica, que é uma inflamação do nervo cutâneo femoral lateral. E olha só, ele é bem superficial, pessoal, ó. Então você tem aqui o tensor da face lata, o sartório, e ele mora em cima, ele monta cavalo nesses músculos. E aí você tem aqui a prega inguinal, né, o ligamento inguinal, a face inguinal, e os nervinhos estão aqui, ó. E eu tenho um e-book que a gente vai sortear um depois, tá? É virtual, não é? A gente vai sortear esse e-book aqui, que mostra como é que você faz, onde que você localiza. Né? Então aqui eu tinha uma aluna lá que estava fazendo treinamento, eu estou mostrando aqui para ela, e a paciente está ali esperando, ó. E ela tinha uma dor justamente na coxa, na região lateral, uma paciente obesa, diabética. Então, nós fizemos um diagnóstico de exclusão, Ricardo. 5 minutos, está acabando. E aí eu estou fazendo lá a aplicação, ó, os nervinhos estão lá em cima, igual esse, ó. Estou entrando aqui com a agulha lateral, a agulha hack, porque a paciente é bem gordinha. E não sei se vai dar para vocês verem, eu estou entrando com a agulha e dando um banho do que? Corticoide com lidocaína. Tá? Para finalizar, a gente vai falar, eu vou falar do PEN, que é o grupo de nervo pericapsular do quadril. E em algum momento você precisa usar o PENG. Por quê? Quando você faz, o que é o PENG, né? Então você tem aqui, ó, a eminência aí do pectínia, né? O colo do fêmur está para cá, ó. A cabeça do fêmur está aqui, então o osso ilíaco. E aí você tem o músculo ilíaco, né? Que faz esse assoalho. E esse branquinho aqui é o tendão do psoas. E quem que está passando ali, ó? Artéria femoral, veia femoral e nervo femoral. A primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei: gente, eu vou pôr uma agulha aqui, se eu furar essa artéria, esse paciente morre. Então você tem que... Essa é uma técnica que você faz guiada 100%, não tem como fazer essa aplicação não guiada. Ele é tão simples. Se você passar lambendo aqui, ó, a espinha ali, aqui na inferior, não tem erro. Você põe aqui o medicamento, o paciente melhora muito. Por quê? Além de que há uma comunicação dessa região com a região intraarticular do quadril, há importante inervação, ramos de inervação do reto femoral, que inerva aqui a cápsula. Então, pacientes muito agudos, eu faço intraarticular e faço o PENG, que é uma aplicação muito conhecida já
nos profissionais intervencionistas, tá? Não foi eu que inventei isso. O ultrassom a gente coloca dessa forma aqui, a agulha ela vai entrar aqui, ó, lambendo a espinha ilíaca anteroinferior e anterosuperior. E o que a gente faz? Então aqui mostrando, ó, nessa imagem, que inclusive, ó, aqui é o tendão do ilho-psoas, aqui tem o músculo ilíaco, na sua porção medial, na sua porção mais lateral, e debaixo deles o tendão do psoas, passando lá. Aqui, ó, tendão do psoas, e nesta tomografia tem a bursa do ilho-psoas. Então, se eu injetar aqui, esse é o modus operandi para tratar a bursite do ilho-psoas. E também, de carona, eu consigo fazer uma analgesia nos ramos do nervo femoral. Olha só que bacana. Alguns pacientes que eu só fazia intra-articular, eles não melhoravam a dor. Quando eu comecei a fazer o PENG, eles começaram a melhorar. Eu acho que aqui é um vídeo. Eu fazendo o PENG, não vai dar para visualizar muito, porque está bem claro aqui. Mas aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Ó, o tendão do psoas aqui, espinha ilíaca anterior. A artéria está lá, pulsando, olhando para você e fala, ó, cuidado. Né? E aí você entra com a agulha aqui, lambendo o ilíaco, não tem problema. A visualização da agulha, pessoal, tem que ser 100%, não dá para ter achômetro aqui não. Esse vídeo está no meu Instagram, vocês podem ver lá, tá? Ó, a agulha chegou aqui, ó. Eu estou próximo do tendão, e aí eu faço a inoculação de medicamento. Bom, finalizei, tá? A doutora Débora já está puxando minha orelha aqui. No dia 6 a 8 de junho fica o meu convite aqui de cursos de técnicas injetáveis para fisioterapeuta. E eu não aceito outro profissional do meu curso. Apesar dos apelos, até médico quer fazer esse curso. Eu não aceito no meu curso, só para fisioterapeuta. E eu acho que é assim que a gente tem que se comportar. E aí, a nível, ele estava em 20% de desconto até dia 30, tá? Mas se alguém aqui tiver interesse, fala comigo. Esse daqui é o e-book que a gente fez. Existem aulas teóricas nesse e-book de vídeo. Como é que o e-book tem aula de vídeo? Tem um QR Code, você aponta o celular lá, você assiste a aula do YouTube. Tá maravilhoso esse e-book, demorei um bom tempo para fazer, tá? Você vê a aula teórica que dá fundamentação e vê alguma aplicação injetável. E aula de ultrassom também, tá? Tá tudo? Não tá, né? Entreguei uma boa parte. A gente vai sortear alguns e-books depois para quem ficar aí, tá? Então fica o meu convite, quem tiver interesse, me dá um alô e a gente manda o link. Essa turma aqui é uma turma que vai fazer o nosso curso lá. Eles são 3 níveis de proficiência: nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é técnicas não guiadas às cegas, mas você treina com ultrassom, tá? Nível 2, eu já exijo que você tenha aparelho. Se você não tiver, não vem fazer nível 2. Ah, professor, mas eu estou comprando, posso fazer? Bom, você está comprando? Então, vou confiar. Aí o aluno, ele é obrigado a fazer pelo menos 50% das técnicas guiadas. Se ele não treinou, ele vai penar, né? Vai passar vergonha na minha frente. Aí a gente exige pequenas intervenções, né? Um ombro, uma punção articular de joelho, né? A punção de joelho guiada, gente, ela é fantástica. Você tira todo o líquido. As cegas, você tira 30% do líquido, fica o resto lá. Então, e o nível 3, os alunos já são obrigados a fazer aí pelo menos 80% guiada por ultrassom. E aí são técnicas mais elaboradas, uma coluna vertebral, uma raiz nervosa, uma faceta articular vertebral da coluna cervical. São técnicas em que a gente ensina só para alunos mais avançados. Bom, muito obrigado. Aqui está meus endereços, meu celular está ali. Obrigado pela oportunidade.